E aí, doutor? A gente pode ou não pode ter relação sexual durante a gestação? Essa talvez seja uma das dúvidas mais comuns entre os casais que vão ao consultório. Apesar de uma dúvida comum, talvez seja a dúvida que menos eles perguntam durante a consulta de pré-natal. Muito por causa de uma vergonha natural e muito em cima também de todos os tabus que abordam, que existem sobre esse tema. E relação sexual talvez seja uma das coisas mais normais dos seres humanos. Assim como se alimentar, dormir, ter raiva, rir. Ter relação é algo muito natural e comum do ser humano. Mas na gestação sempre causa uma série de dúvidas entre o casal. E o obstetra está lá para responder. Muitas vezes ele não dá liberdade para isso, ou muitas vezes o constrangimento da pergunta inibe que o casal converse a respeito do tema com o seu obstetra. E por isso, acho muito importante a gente conversar a respeito disso. Durante a gestação, é muito comum ter uma preocupação muito grande com o bem-estar fetal. E essa preocupação, muitas vezes, inibe o desejo sexual. Os hormônios também, muitas vezes, diferentes do período que a mulher não está grávida, também podem inibir essa vontade, essa libido, esse desejo. O marido preocupado, muitas vezes, pode ficar também mais incomodado de ter relação. Apesar de ver a mulher bonita, com rubor no rosto, seios grandes, desejável aquela mente daquele marido que a ama, às vezes ele tem medo de tocar porque ele tem medo de machucar o bebê. Tudo isso que eu falei é verdade, assim como também o contrário de tudo isso. Às vezes a mulher, até pela diferença dos hormônios, ou até a própria gestação, pode deixá-la com mais vontade. O marido também pode ter mais vontade, porque, como eu já disse, a mulher está muito mais bonita. E se ele não tem medo, a libido dele também vai estar estimulada. Não existe regra na gestação. Se dá mais vontade, se dá menos vontade, isso é muito pessoal. E não tem nenhum problema ter mais relação durante a gravidez ou não ter relação durante a gravidez, desde que seja um sentimento comum do casal. Se a gente pega um casal que os dois estão com vontade, por que não namorar? Desde que essa mulher não tenha nenhuma contraindicação, como por exemplo, um descolamento de placenta, um colo curto ou uma gestação de alto risco, podem ter relação sem problema. Agora, se ambos tiverem medo ou tiverem a libido suprimida pela gravidez ou pelo medo e não quiserem ter, não tem problema nenhum também. Mas aí estamos falando de dois sentimentos iguais. O grande problema de relação sexual na gestação é quando um quer e o outro não quer. E aí começa a dar as confusões, não é? Às vezes o marido quer, a mulher tem medo e não quer. Ou o contrário, a mulher tem vontade, tem desejo, aquela gestação deixou ela com desejo, só que o marido tem medo e não quer ter relação. E aí começa aquela coisa de, será que você não me ama mais? Será que eu tô feia? Será que eu não tô bonita? Ou será que você não gosta mais de mim? Será que você gosta mais do bebê do que de mim? E começa aquela culpa e aquela acusação. Isso não é legal para esse processo de bem-estar sexual, bem-estar até afetivo mesmo, por parte do casal. E aí é importante ter o diálogo, é aí importante ter
eventualmente até intervenção do médico, explicar os riscos, explicar as condições da relação, né? Explicar que muitas vezes isso não tem problema, ou às vezes dizer sim que há risco, que é uma gestação de alto risco, que precisa ter cuidado. Além disso, além do obstetra se meter nesse assunto, que muitas vezes é do casal, o próprio casal precisa se entender e precisa conversar, precisa explicar um para o outro o medo, a angústia, ou o porquê do desejo, né? E o outro tem que compreender. E às vezes, né, pode ceder ou não, pode querer ou não, né? Mas isso tem que ser feito pelo casal, o entendimento são dos dois. E aí, quando tem entendimento, acabou o problema. Além disso, gente, tem os riscos normais da relação sexual numa gestação. Por exemplo, eu já falei, né, dos riscos, né? Mas se de repente no começo há um risco de abortamento, é óbvio, é claro que o médico vai restringir essas relações. Eu sou muito precavido na embriogênese, que eu chamo até de período de ouro, que é até a 12ª semana de gestação, que é um período que o embrião se forma, né? E naturalmente há um risco maior de abortamento. Então, nesse período, se o casal não se sentir bem de ter relação, não tenha. Porque se acontecer qualquer coisa que não tem nada a ver com a relação, pode ficar a culpa, não é? Às vezes, também em casos especiais, como uma mulher que sabidamente tem risco de trabalho de parto, gestações gemelares, gestações com polidrâmio, isso além do desconforto físico que pode ter, também tem um risco já pré-estabelecido. Então, nesses casos, uma relação pode ocorrer, mas com mais cuidado, com mais delicadeza, na posição que a mulher se sente à vontade. E aí a gente entra num ponto legal, que é importante que a mulher fale e externe o que ali dê prazer, ou a posição que para ela é mais cômoda do coito com a barriga da gestante. Então a gente para e reflete, entende que tudo gira em torno do diálogo, né? O que é legal, o que não é, qual é meu tabu, qual não é. Meus hormônios estão me incomodando, não estão? Eu tenho mais libido, eu não tenho? Tudo isso precisa ser externado pelo casal. Então sempre o diálogo é a melhor solução. Mesmo assim vão ficar dúvidas. E quando eu tiver dúvida, não precisa ter vergonha de conversar com o teu obstetra. Ele é treinado para falar a respeito. Ele precisa entender as tuas angústias. Traga essa angústia para a consulta. É um tema muito complexo, é um tema muito amplo, um tema muito grande e que de forma nenhuma eu tenho a pretensão de resolvê-lo em um papo de 10 minutos que seja. Isso é algo que vocês precisam conversar, que vocês precisam se entender como casal. E qualquer dúvida técnica, tirar às vezes com o obstetra, tá bom, gente? Eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Os seus obstetras, né, quem não faz pré-natal comigo, ele está preparado para tirar as suas dúvidas, tá bom? Então é um assunto muito amplo, que demanda muito diálogo e que, enfim, a gente sempre tem que conversar a respeito disso, tá bom? Um abraço para todo mundo, espero ter explorado o tema e vamos pensar qual tema próximo que a gente pode falar a respeito aí dos tabus da gestação, dos temas que não são tão conversados durante uma consulta de pré-natal. Um abraço e até o próximo vídeo.